livro de Geografia, página 142, certo? A gente vai corrigir a atividade, tá bem? Deixa eu deixar aqui o chat aberto. Vocês já podem colocar o nome de vocês, tá bom? Podem colocar o nome. A gente havia parado no assunto, só para recapitular, para contextualizar melhor vocês, né? Já que a nossa última aula de geografia foi na quinta-feira, né? Então vamos lá. A gente estava vendo o seguinte: nós estávamos vendo os movimentos migratórios no Brasil, né? Desde o início do século XX até agora, os anos 90, né? Dos anos 90 para cá. A gente viu todo o movimento migratório interno, certo? O que é que levava as pessoas de um lugar para o outro, né? Do Nordeste para o Sudeste, ou do Nordeste e do Sudeste para o Norte, né? Muita gente foi para a Amazônia, aliás, em busca de emprego, certo? Página 142, Raíssa. Aula de produção Pablo. Produção textual é na sexta, né? Agora é só sexta. Teve uma ontem e outra na sexta, tá certo? Página 142. Deixa eu pôr aqui no chat para vocês. Página 142. E com isso ficou uma atividade, né, nessa página 142. A gente viu também o êxodo rural, né, o que era o movimento do êxodo rural, que nada mais é do que as pessoas que viviam no campo irem em busca de uma melhor condição de vida nas cidades, né? E que a gente também notou, né, em números, uma queda desse movimento do êxodo rural. Por quê? Porque a industrialização, né, um investimento que está tendo no campo, né, que embora não seja o suficiente, mas o governo está dando pequenos passos, né? Esses investimentos estão acabando por fazer com que as pessoas queiram ficar no campo, né? Quem está no campo, fique lá, faça do campo seu meio de vida. Hoje está tendo mais ou menos condições para que isso aconteça, né? Transposições de rios, irrigação, dentre outros fatores, né? O investimento nas sementes e tudo mais. O governo está ajudando um pouco, né? Começou há um certo tempo, em pequenos passos. Não é o suficiente, que isso fique bem claro, o governo não vem fazendo o suficiente, mas está avançando, né? Com toda dificuldade, está avançando. Vamos lá, começar a correção. Primeira questão, página 142. Descreva, de forma geral, as causas que provocam as migrações internas no Brasil antes do início do século XX. Pode falar, Cideli. Tá me escutando? Tô. Por sinal, só está funcionando um lado. A população brasileira foi diferenciada, pois, como resultado da Constituição Histórica, a nossa família voltada para atender os interesses estrangeiros também faz desenvolveu uma economia nacional periodicamente um produto responsável como o mais importante gerar trabalho momentaneamente. Tá certo. Eu ouvi, teve umas falhas, mas as partes que eu entendi, eu notei que você falou das condições econômicas, né, dos ciclos econômicos. Tá correto, tá dentro da ideia que eu queria, sim. Deixa eu ver aqui, é da Raíssa. Busca melhores condições de vida. Para fazer café, do Planalto Topológico. Isso, muito bem. Também, Raíssa. Todas as respostas que vocês derem é de uma maneira detalhada, ou de uma maneira reduzida também, né, resumida, aliás, sendo da ideia que durante esse período, né, as migrações no Brasil estavam condicionadas, estavam movidas, né, ao setor econômico, né, esses ciclos econômicos, todas as respostas vão estar corretas, né? Por mais que vocês queiram falar de um detalhe principal em alguma região do país, pode falar, Pablo. Se estiver dentro dessa ideia de economia, de condição de vida, vai estar correto.
Pablo? Tá me escutando? Sim, A queda da economia seca. exato. É Mariano e quem acabou de entrar também coloque o nome, tá? Segunda questão. Cite os principais motivos. Lembrando, a gente está na página 142, tá? Para quem chegou agora. Cite os principais motivos que transformaram a região do Nordeste na principal área de repulsão, né, interna do Brasil. Repulsão, ó, reprimia, tá? Repulsão é de jogar fora, tá certo? O Nordeste estava jogando fora a sua população. Por que que isso estava acontecendo? Isso é o principal problema, né? Por motivo de secas violentas. Isso, Raíssa, tá correto. Seca, né? Falta de investimento do governo, né? Se o governo não investe, isso vai ter reflexo na saúde, vai ter reflexo na educação, vai ter reflexo na segurança, vai ter reflexo na alimentação, né? Que está diretamente ligado à economia. Pode falar, Maria. Eu coloquei assim, a seca, a pobreza e o baixo índice de desenvolvimento que se instalou na região. Uma combinação de eventos naturais, políticos e históricos. Isso, muito bem. Maravilhoso, maravilhoso. Maravilhoso. Colocou igual, foi, Rogério? Tá certo. Certo, tá correto. Pobreza com Z, viu, Paulo? Mariano, você fez a segunda questão da 142? Não? Não fez não a atividade 142 e 143? Rapaz, faça as atividades e me entregue, viu? Vamos lá, vamos ver a terceira questão, página 143. Aqui. Observe a charge abaixo, né? Estrada, enxadas paradas, enxadas paradas. Através dessa imagem, indique as causas do êxodo, geografia, sim, indique as causas do êxodo rural no Brasil e suas consequências. Quem foi que fez essa questão aqui? Interessantíssima. Pela intensa mecanização da... Vamos lá, peraí. Organização, processo produtivo. Perfeito, Raíssa. Maria e depois Riquelme, depois Patrícia, nessa ordem. Pode começar. Eu coloquei assim, a falta de oportunidade de trabalho, empreendedorismo e menor qualidade de vida, foram surgidas empregos nas áreas urbanas e o aumento da população nas periferias. Tá, corretíssimo. Riquelme. A 3, né? Isso, meu querido. Tá certo. Eu coloquei, provoca problemas sociais cidades que recebem grande quantidade de imigração que não estão preparadas para essa aglomeração e a consequência de desemprego sem condições e um aumento de dívida. Perfeito, perfeito. Ana Patrícia, pode falar. Se repetir, pode falar. É provocado principalmente pela intensa mecanização da agropecuária, acarretando a modernização do processo produtivo, onde o elemento humano é substituído por máquinas e equipamentos. Isso é o Pablo, para a gente encerrar essa questão. Professor, tá me escutando? Perfeitamente. Aumento de imigrantes, o emprego não são o suficiente. Peraí, como? Como é o começo? Aumento de imigrantes e os empregos não são o suficientes. Certo, aumento de migrantes, né? Começando com M, né? Que migram de um lugar do Brasil para o outro, né? Os migrantes saem de uma grande massa de pessoas que saem de um lugar para o outro, né? Assim, todas as respostas de vocês estão corretas, desde que estejam na seguinte ideia, né? De acordo com a charge, né? Já que a gente está se baseando na charge e no êxodo rural também. No campo estava acontecendo o seguinte: entrava a máquina, saía o homem. Esse elemento, né? Esse maquinário, a mecanização, chegou para ficar mesmo. E esse elemento aqui
o homem tinha que ir para algum lugar, principalmente porque o elemento máquina veio para tomar o emprego desses homens aqui. E esses homens tiveram de procurar emprego em outro lugar, né, em condição de vida em outro lugar. Essa é uma das causas, né, para não dizer a principal causa do êxodo rural, né. Outra causa também, né, é o acúmulo, a concentração, respondo já, viu, Riquelme? A concentração de terras, né, na mão de uma única pessoa, onde os pequenos produtores iam perdendo cada vez mais espaço, né, no mercado, e até mesmo alguns grandes produtores, né, que a gente chama de alguns donos de terra, que a gente chama de latifundiário, né, iam comprando essas terras dos pequenos produtores, daquela gente que promove a agricultura familiar, né, que tem um pequeno negócio, iam comprando essas terras porque esse pequeno agricultor via que não tinha chance de concorrer com esse grande produtor, né? Isso também tirava esse homem do campo, da sua terra, e ele tinha que ir para algum lugar. E a cidade estava começando a... Como que eu poderia explicar melhor para vocês? A aderir de vez também à mecanização, né? Também era exigido mais mão de obra qualificada para determinada função, né? Exigia-se uma qualificação para essa função e exigia uma qualificação superior para essa função. Como estamos falando de homens do campo, eles geralmente tinham as funções de base, né? A qualificação para funções de base, para serviços como zelador, esses serviços básicos, né? Pedreiro, que exigem uma certa qualificação, né? Mas que é, como eu falei, uma qualificação de base, de modo que tinha muita gente para esses tipos de emprego aqui e acabou que inchou de vez o sistema empregatício da cidade que estava recebendo essa gente, né? Da metrópole que estava recebendo essa gente. Agora vamos lá, Riquelme, o imigrante é aquele que vem de fora para o nosso país, tá? O emigrante é, por exemplo, você diz daquele seu primo que era daqui do Brasil e foi morar em outro país. E o movimento migratório, né, a migração, ela se compreende dentro do mesmo espaço geográfico, né? Só que é de um lugar desse espaço para outro, né? Por exemplo, se você... E muita gente, por exemplo, né? Vamos pegar aqui um volume grande de pessoas. Sai daqui do Ceará para viver no Rio Grande do Sul. Ocorreu um movimento migratório, tá? Com M de maçã, tá? Esse é um movimento migratório. Ele se compreende dentro do mesmo espaço geográfico, tá bom? Já a emigração e a imigração são movimentos, né, de entrada e de saída, né, de acordo com o que a pessoa que você está se referindo fez, tá certo? Compreendeu agora? Pronto, olha aí, era a dúvida de muita gente também que não tinha perguntado, né? É interessante que, se você tiver uma dúvida, pergunte mesmo, porque talvez outras pessoas também tenham essa dúvida e não estejam com coragem de perguntar. Se você tem essa coragem, ótimo, pergunte, que vai ser muito vantajoso. Quarta questão. Aproximadamente 300 mil brasileiros vivem fora do país, produzindo em terras estrangeiras. São agricultores que saíram para trabalhar além da fronteira, provocando tensão geopolítica entre o Brasil e o país vizinho. O país vizinho referido o país vizinho referido e os estados brasileiros que se limitam com esse país são... Quem fez? Olha só que tá ali no mapa, pessoal, né? Tem muita gente migrando para um certo local, olha. E tem uns estados ali marcados, né? Letra D. D de Donald. Paraguai, Paraná e Mato Grosso do Sul, né? Claro, é o estado mais comercial, vamos dizer assim, em relação ao Brasil. A quinta questão. Observe o mapa. Identifique o período histórico e qual é o principal motivo de atração para os imigrantes.
Pode, Maria. Lembrando, tá? Quarta questão, item D. Eu coloquei assim, migrações entre 1970 e 1990. Após a década de 80 do século XX, em função da incorporação de novas fronteiras agrícolas e pecuárias nas regiões centro-oeste e norte do Brasil. Tá ok, tá ótimo, tá ótimo. Raikkonen, você acertou também, viu? Tá muito bom também. Essa é a economia diversificada que você colocou, é a desindustrialização, né? Eu até gostei que você pôs em outras palavras, ficou bem interessante. Realmente, o principal é que o período ocorre entre década de 70 e 90, né? E o principal motivo de atração é a ocupação, né, da parte norte e central do Brasil, devido a esse dinamismo da economia, né, essa economia dinâmica do Sudeste, que apresentou esses sinais de desindustrialização. Muito bem, pessoal, muito bem. Atividade corrigida, a correção vai estar no Classroom. Por sinal, eu acredito que eu estou devendo um negócio para vocês, né, que não é dinheiro, graças a Deus, é uma correção, mas eu vou colocar também, viu? Agora vamos lá. Atividade passada, atividade corrigida, página 144. Tá ok. Raíssa, você colocou igual ao do Raikkonen. Tá correto, tá certo? Maria também tá correto. Página 144. Fatores econômicos no Brasil, né? Cadê o livro? Tá aqui. A formação da economia. Aliás, fatores econômicos da imigração, eu acho que eu tenho um slide aqui que eu fiz para vocês que vai clarear um pouquinho. A gente vai entender mais um pouquinho sobre a imigração, tá certo? Vou apresentar aqui minha tela para vocês. Deixa só o meu computador colaborar. Pronto, todo mundo vendo meu slide, né? Sim. Ok. Só acompanha aqui, porque pode travar. Então vamos lá. Entendendo melhor o movimento migratório. É o seguinte, imigração no Brasil. A imigração no Brasil, a marca da imigração no Brasil pode ser percebida especialmente na cultura e na economia das duas mais ricas regiões brasileiras, Sul, Sudeste e Sul, que é onde a gente pôde notar que era o destino mais procurado pelos movimentos migratórios, né? O Sudeste foi a região mais procurada pelos nordestinos, né? Pronto, agora eu estou vendo o chat, sim. Alguma dúvida? Então vamos prosseguir, né? Lembrando, a gente vai entender aqui o movimento migratório de uma melhor maneira para que a gente entenda os fatores econômicos, né? Lembrando que, como eu acabei de falar aqui, uma das principais marcas, né, da imigração no Brasil é a economia. Para entender a migração, a gente vai entender a imigração com I mesmo, tá certo? Vamos lá, vamos começar do começo mesmo, lá da colonização. Colonização foi o objetivo inicial da migração no Brasil, visando o povoamento e a exploração da terra por meio das atividades agrárias, né? A atividade agrícola. A criação das colônias estimulou o trabalho rural. E também esse movimento de exploração agrícola, de atividade agrária, é isso também que atraiu muitos europeus para cá, né? Dando início a um processo massivo de imigração. Muitos portugueses, muitos espanhóis também e pessoas de outros países, né?
deve-se aos imigrantes a implantação de novas e melhores técnicas agrícolas, como como a rotação de culturas, assim como o hábito de consumir mais legumes e verduras, que também era característico dos índios, né? Mas como nossa cultura foi um pouco silenciada pelo europeu, tem certas coisas que são mais creditadas, ou seja, o crédito é dado ao colonizador, né? Em vez de creditar o colonizado. Mas claro que nós tínhamos uma cultura alimentar excelente. A influência cultural do imigrante também é notável, principalmente no nosso nome, né? Temos majoritariamente nomes de portugueses, né? De vez em quando a gente tem algum nome indígena por ali, que às vezes a gente nem sabe que é de índio, né? Por exemplo, todos os nomes de árvore que você já viu por aí, por exemplo, carvalho. Carvalho é um nome muito comum, né? Tipo, deixa-me ver aqui, Fernando de Carvalho, por exemplo. É um nome comum, é um nome até bonito. Os primeiros povos que deram o nome dos seus filhos, sendo o nome de árvore, foram os índios, né? Então isso também é reflexo da cultura indígena, certo? Mas a gente tem, claro, uma grande influência da cultura do imigrante, né? Nos nossos hábitos, né? Até o hábito de comer certas coisas de manhã, por exemplo, de comer pão de manhã, é um hábito que vem do imigrante. A principal causa da imigração nesse período que estamos estudando aqui foi a colonização mesmo, né? O objetivo principal de nos colonizar era dominar essa terra aqui e trazendo mais gente da Europa para cá para dominar mesmo as pessoas que aqui viviam, né? Falando da imigração no período colonial, né? No Brasil colônia, Brasil recém-descoberto. Mas, por exemplo, a causa de alguém imigrar do Iraque para a Alemanha nos dias de hoje é fugir da guerra. Agora, a causa de, por exemplo, eu, professor Carlos, imigrar para os Estados Unidos seria trabalhar numa editora, por exemplo. É uma causa totalmente diferente, Raíssa. Você tem que avaliar todo o contexto social, o contexto histórico, né, se você não está falando de uma coisa recente, e principalmente o país de origem para o país destino, né, ou então o estado de origem para o estado destino. O que é que está acontecendo? A causa pode ser diferente, né, e principalmente o indivíduo. Mas como estamos falando de circunstâncias abrangentes, né, por exemplo, deixa eu abrir um pouquinho melhor aqui, um imigrante do Iraque para a Alemanha ou do Iraque para a França está fugindo da guerra. Quase todos, né? Generalizando mesmo. Um imigrante do Brasil para os Estados Unidos está atrás de uma vida melhor, de um emprego melhor. Não está fugindo da guerra, só está querendo uma vida melhor, certo? As causas variam bastante. Nesse período aqui que estamos vendo, a causa principal era a colonização, tá certo? Ficou claro? Bom, retomando, a influência cultural é notável em muitas coisas, nos nossos hábitos nos nossos nomes, no nosso próprio idioma, né? O nosso português é o português brasileiro, mas as diferenças para o português de Portugal são pouquíssimas. Mas sim, tem influências culturais dos indígenas e dos escravos também, como por exemplo a deliciosa feijoada, né? É uma herança dos escravos, a mistura daquelas carnes não muito nobres, que era basicamente o resto do que os senhores da Casa Grande consumiam. Bom, vamos lá, vamos ver a distribuição do imigrante. Distinguem-se dois tipos de distribuição do imigrante no país, com efeitos nos processos de assimilação. Pode-se chamar o primeiro tipo de concentração. Não, eles não comiam só feijoada, né? Mas o hábito de comer feijão com os restos de carne, né? Com os pedaços não muito nobres, era comum, né? Pode-se chamar o primeiro tipo de concentração,
em que os imigrantes se localizam em colônias, como no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Sem falar que esses destinos aqui eram, já que estamos falando dos 3 estados do Sul, né? Esses 3 destinos aqui eram os mais procurados. Por quê? Porque o clima no Sul, como eu já falei para vocês, é o mais parecido aqui no Brasil. Tá certo, Rogério? O clima no sul do Brasil é muito parecido com o clima da Europa, né? Então, tem esse processo de assimilação, né? Assimilar uma coisa à outra. Por isso que teve essa concentração de imigrantes no sul do país, tá? É um dos principais fatores. Nesse caso, os imigrantes não mantêm contato nos primeiros tempos com os nacionais, né? Com os nativos, as pessoas daqui, no caso os cativos. Mas a aproximação ocorre à medida que a, olha só, colonização cresce e surge a necessidade de comercialização dos produtos da colônia. No caso, os produtos da nossa terra que o português estava descaradamente explorando, né, roubando das terras brasileiras. O segundo tipo, que pode se chamar de dispersão, ou seja, um tipo é a concentração, né? Se concentra, se junta. O outro é a dispersão, onde se espalham, né? Ocorreu nas fazendas de café de São Paulo e nas cidades, principalmente Rio de Janeiro, a cidade do Rio e a cidade de São Paulo. Agora que a gente está um pouco contextualizado, né, sobre a distribuição do imigrante e sobre os fatores econômicos, vamos estudá-los de uma maneira mais ampla, porque eu gosto de fazer assim, eu dou uma contextualizada bem abrangente, né, bem grande, bem larga, e a gente vai estudando os pormenores, né? A gente tem até um tempo razoável. A formação econômica, página, lembrando, tá? Página 144. Cenário 2. A formação econômica e territorial do Brasil teve... Deixa eu tirar isso. Teve como resultado o povoamento de regiões com diferentes configurações em suas economias e nos perfis, pode falar, Raíssa, socioeconômicos. O espaço geográfico reflete em suas paisagens, essas heranças, aliás, como consequência direta na vida das pessoas, sejam realidade com maior ou menor desigualdade social. Tá certo. Se vocês precisarem sair, exceto se eu estiver explicando a atividade, vocês podem sair até mesmo sem avisar, tá certo? Porque realmente está travando, quase que travava aqui para mim também. Os processos de imigração no Brasil foram muito intensos e moldados pelos ciclos econômicos que se desenvolveram desde a colonização, como eu falei. Começar a estudar a migração e os seus fatores econômicos lá da colonização é muito importante. As migrações obedeceram aos fluxos produtivos, como os ciclos econômicos da cana-de-açúcar, da mineração, do café, da borracha e a industrialização, né? Cronologicamente falando. E ajudaram na formação de diferentes regiões brasileiras. Tais ciclos foram os grandes responsáveis pelo desenvolvimento econômico e funcionaram como polos de atração de populações que se deslocaram em busca de melhores condições de vida, que é basicamente um resumão do que a gente viu sobre o processo da migração no Brasil, já do início do século XX até os dias atuais, né? Só que esse capítulo aqui abrange um pouquinho da colonização também. No caso do Nordeste, a área do semiárido brasileiro, ao sofrer com a recorrência do fenômeno da seca, combinado com a desigualdade social e a decadência da atividade canavieira da zona da mata, desde o século XVII até os dias atuais, tornou-se a principal fornecedora de mão de obra. 144, Raíssa, eu estou nesse capítulo aqui, ó. 1, 2, 3. Terceiro capítulo, tá? Tornou-se a principal fornecedora de mão de obra.
e, ao mesmo tempo, aquela que mais contribuiu para o povoamento das demais regiões. Ou seja, eu estou justamente, a Raíssa, explicando aqui uma das causas da migração daqui do Nordeste por conta de fatores econômicos, né? Que o fenômeno da seca e da desigualdade social, aliados à queda do setor da exploração da cana-de-açúcar, fez com que a gente, se dispersasse daqui do Nordeste, certo? E também fez com que nós fôssemos o principal fornecedor de mão de obra e também uma das regiões que mais povoou as outras regiões, né? É tanto que a gente tem até uma mania de dizer que tem um cearense em cada canto do mundo, né? Não é à toa, é porque realmente nossos antepassados foram obrigados mesmo a sair daqui, para não morrer de sede, de fome e etc. Tudo tem uma explicação histórica. A história do povoamento no Brasil e os processos migratórios que contribuíram para o crescimento econômico e populacional tiveram origem com as pretensões da coroa portuguesa de explorar os territórios recém-descobertos por Cristóvão Colombo, ao final do século XV. Como aqui não foram encontrados metais e pedras preciosas, foi feita a concessão a diversos comerciantes para a exploração do pau-brasil. De novo, fator econômico influenciando no processo da imigração, no início do século XVI. Entretanto, a atividade de extração do pau-brasil durou pouco, e nos anos de 1530 já não existia. Já não existia, aliás, uma quantidade, eu jurava que eu tinha visto um ponto ali. Já não existia uma quantidade de pau-brasil que viabilizasse novas expedições, né? Não valia a pena, porque tinha pouco para explorar. Também você imagina o tanto que eles levaram, né? Roubaram quase tudo. No entanto, nesse curto período, foram fundadas feitorias ao longo do litoral, sem resultarem em povoamentos efetivos, deixando a costa livre para a visita de estrangeiros, como os franceses, que não reconheciam o Tratado de Tordesilhas, celebrado entre Portugal e Espanha, como garantia de posse do Novo Mundo pelos países ibéricos. Os países ibéricos, claro, são Portugal e Espanha, tá? Países da antiga Península Ibérica. Sim, com certeza. Principalmente das pessoas que fugiram para não morrer. Com certeza, você pode marcar um Vzinho aí de verde nessa sua pergunta. Teve sim, teve muita gente fugiu daqui para não morrer. Outros foram exilados, né? Pessoas importantes que a ditadura não queria, não tinha como matar em segredo, né? Porque ia ficar muito na cara, tipo um artista muito famoso, não dava para matar ele, vamos exilá-lo, né? Teve muita gente que foi exilada e muita gente que foi convidada a se retirar do país, certo? Com a implantação das capitanias hereditárias, e você pode perguntar à vontade, tá? Com a implantação, todo mundo, aliás, das capitanias hereditárias, que eram aquelas divisões de terra, começou efetivamente o processo de colonização do Brasil, em 1534, com a chegada de Duarte Coelho para assumir a capitania de Pernambuco e de Martim Afonso de Souza, em São Vicente, no litoral paulista, gerando a onda dos primeiros imigrantes portugueses que vieram povoar e explorar a terra, né? A prosperidade de duas capitanias se deu a partir do cultivo da cana-de-açúcar e da produção do açúcar, de alto valor comercial no mercado europeu, né? Novamente, mais uma vez, de novo, fator econômico influenciando fortemente na imigração. A exportação de ouro branco foi parte do ciclo econômico que trouxe mais colonos portugueses e mão de obra africana. Vamos ler aqui, em vez de mão de obra africana, você substitua por escravo, certo? Mão de obra africana para trabalhar em todas as etapas de produção do açúcar, desde o plantio até a exportação, que deu origem a núcleos de povoamento no Nordeste.
como Olinda e Salvador, bem como Sergipe e o Recôncavo Baiano. O Agreste e o Sertão Nordestino foram ocupados pela pecuária, pois não era admitido outra atividade produtiva na zona da mata, que não fosse relacionada ao açúcar. Não é para menos que, aos poucos, foi decaindo, porque era a única coisa que tinha-se para explorar, né? Claro que uma hora a fonte ia secar, porque estava se tirando mais do que se plantava e se produzia em tempo hábil para a colheita. Dessa maneira, o fornecimento de carne, queijo e couro era feito pelas fazendas de gado do sertão e do agreste, tendo como consequência no povoamento dessas regiões. Os africanos imigraram como escravos e os indígenas foram dizimados e suas terras foram ocupadas, pois não se adaptaram ao trabalho nas lavouras, aliás, de cana. Importante também é que a gente ressalte aqui, vamos imaginar que desse lado aqui, no caso para vocês, desse lado aqui, temos o encontro do Brasil com o oceano, né? Ceará, região do Nordeste, São Paulo e etc. E os índios viviam mais aqui mesmo. Quanto mais os portugueses avançavam, mais os índios fugiam aqui para os estados do Norte, né? Para Roraima, para o Acre, Amazônia, etc. É por isso que hoje eles se localizam majoritariamente ali, porque fugiram realmente para não morrer, né? E porque eles não são preguiçosos como uma parte da mídia prega e uma parte de um certo governo, de certos partidos e de certas pessoas pregam. Eles trabalham, mas eles têm uma linha de trabalho diferente, tá certo? Com a invasão holandesa, tivemos a chegada de mais uma leva de imigrantes, como novos cristãos, né? Judeus convertidos, por causa das perseguições religiosas, além dos próprios holandeses. Claro que a motivação sempre foi econômica, né? Vamos nos atentar a isso, motivação econômica, pois o Brasil seria uma terra de novas oportunidades, tanto para os portugueses e holandeses, como para judeus. Com a retirada dos holandeses em 1654, parte dos judeus se dirigiu para a América do Norte, aliás. Mas outra parte foi atraída para o nascente ciclo do ouro, em Minas Gerais. Foi justamente a expulsão dos holandeses que causou uma crise na produção de açúcar no Nordeste, pois após anos de guerra, a estrutura de produção ficou prejudicada, além da indenização que os produtores foram obrigados a pagar. Tiveram uma grande concorrência, pois os holandeses aprenderam com os brasileiros a produzir o açúcar e foram produzir nas Antilhas. Essa produção teve como consequência a decadência progressiva da produção açucareira no Nordeste, pois nos séculos 17 e 18, os holandeses passaram a disputar o mercado europeu, desfazendo o monopólio que o Brasil tinha no comércio do açúcar na Europa. A decadência na economia açucareira levou a uma intensa imigração da população e a venda de escravos na zona da mata nordestina para Minas Gerais, que despontou no século XVIII como a nova fonte de riquezas para a coroa portuguesa, inaugurando o ciclo do ouro. A região, nossa, ainda tem isso, tem tanta coisa ainda interessante e a aula já acabou. Bom, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai retomar esse trecho aqui na próxima aula, tá certo? Infelizmente, a gente vai ter que parar. Não é uma coisa que eu esteja gostando de fazer. Mas, olha, na quinta aula a gente se vê de novo, tá? Na aula de história, a gente se vê novamente.